Bom, gente, nós estamos aqui em pleno deserto, aqui em Israel, na Terra Santa. E se você observar, mostra, por favor, que estamos 100% no deserto. E aqui é uma réplica, isso aqui é uma réplica tal como era na época de Moisés, a réplica do tabernáculo. Então, o tabernáculo está armado do jeitinho que era na época de Moisés. O tabernáculo era armado assim, e as tribos de Israel ficavam acampadas do lado de fora, ao redor, morava. Tá? Porque o que era o tabernáculo senão um templo ambulante, um templo portátil? Então, quando a nuvem se mexia, aí Moisés ordenava que desarrumassem o tabernáculo e carregassem o tabernáculo. Quando Deus dizia é aqui, Israel armava o tabernáculo e as tribos, por sua ordem, acampavam ao redor do tabernáculo. Por quê? Porque Israel caminhou pelo deserto, morou no deserto, tá? Em tendas, e Deus era glorificado no templo. O que era o tabernáculo, senão um templo de pele de cabra, né? Um templo com partes em linhos. E o tabernáculo era o templo portátil. Então, Deus era glorificado nesse templo. Então, bom é saber que tudo isso aí é um tipo do antítipo de Cristo. Ou seja, Cristo, o que é o antítipo? É aquilo que vem antes. E como Cristo, ele é o Pai da eternidade, então ele não poderia ter vindo antes. Deus não pode ter surgido depois do tabernáculo, melhor dizendo. Então, o que é o tabernáculo senão uma figura? O que é o tabernáculo senão um tipo de Cristo? Tá? Um tipo de Cristo. Observe que o tabernáculo só tem uma entrada. Ali está, uma única entrada. E o próprio Jesus disse, eu sou a porta. Resumindo, tudo que tem no tabernáculo é um tipo de Cristo Jesus. Então nós temos aqui a mesa, melhor dizendo, o altar do sacrifício. Então a multidão vinha até aqui fora, deixava os animais, os sacerdotes vinham, pegavam os animais e sacrificavam ali, na mesa do sacrifício ou no altar do sacrifício. Antes, porém, você pode ver que ali no meio tem uma pia, que era a pia da purificação, a pia de cobre, onde os sacerdotes se lavavam, se purificavam para sacrificar. Detalhe importante, havia um animal, tá? Havia um animal que somente a gordura dele, somente a parte da gordura é que era queimado ali. Mas o corpo do animal era queimado fora do arraial, que era o cordeiro. Então está claro que esse animal era uma figura de Cristo, porque Jesus, ele foi a nossa propiciação, ele foi a nossa redenção, ou ele é a nossa redenção, e ele morreu aonde? Fora da cidade, morreu no Calvário, tá? Detalhe importante, passando ali para dentro, que nós temos filmagem, mostrando ali, passando ali para dentro, você vai ver o santo lugar. O santo lugar ficava os sacerdotes, mas depois do santo lugar, o santíssimo lugar. E o que é que tinha no santíssimo lugar? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, feita por Bezaleel. Tá? Então ninguém podia entrar no santo lugar, no santíssimo lugar. Só o sacerdote uma vez por ano. Uma vez por ano. Detalhe, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo e abriu, dando acesso a toda e qualquer pessoa a ter acesso direto ao Santo dos Santos, a ter acesso direto com Deus. Então Jesus, a nossa propiciação, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era representado pelas figuras do tabernáculo. E você está tendo o privilégio de ter uma visão de como era o tabernáculo de fato, tá? Assim era o tabernáculo. Isso é uma réplica em tamanho, em altura, em
de uma forma geral, é uma réplica originalíssima, propriamente dito, do tabernáculo. As cores, a altura, assim era o tabernáculo. Pega aqui dentro, Isaías. As tábuas da lei escritas com o dedo de Deus, o bastão de Arão que floresceu e a concha com o maná do deserto. A arca fora feita por Bezaleel, o arquiteto do ministério mosaico. Ela tinha 1,25 m de comprimento, 75 de largura e 75 de altura. Os querubins eram nada mais nada menos, dizendo que Deus é aquele que habita entre os querubins. Bom, gente, nós estamos aqui em Jope. Jope é interligado a Tel Aviv. E Jope, para quem não sabe, é uma cidade portuária. O Jope, ela foi o cais, o porto, de onde o rei Salomão usou o porto de Jope para transportar madeiras, prata, ouro, né, para a construção do templo, tá? E eu quero pedir para que vocês observem que aqui nós temos uma estátua, um monumento em forma de baleia. E isso aqui reporta-nos a época em que Deus chamou o profeta Jonas e enviou a Nínive. E ele recalcitrou e foi daqui de Jope, tá, que ele tomara um navio para ir para outro destino, fugindo então da ordenança do Todo-Poderoso, e a Bíblia revela-nos que Jonas foi engolido por uma grande baleia. Então estamos no local aonde isto aconteceu. Logo ali está o porto, né? E às margens do porto nós temos esta obra monumental denominando de onde Jonas saiu, fugindo da direção de Deus, tentando fugir, essa é a verdade, da direção de Deus, que Deus dissera, vai a Nínive e apregou-a. E nós conhecemos a história, que Jonas não queria ir a Nínive. Por quê? Porque Nínive era um povo opressor, oprimia Israel. E Jonas, com um coração patriótico, disse, eu quero mais que eles morram mesmo para a gente ficar livre. Porque aí estava a capital do novo império, que era Nínive, naquela época. Bom, então, vamos prosseguir com a nossa caminhada e nós vamos agora a um outro local histórico aqui em Jope. דבר אליי מילים פשוטות כמו שהיינו פעם כשעוד כתבת מכתבים של אהבה כמו שהיית מחבק נשאר איתי ולא בורח היית בא מביא לי פרח דבר אליי מילים פשוטות כמו שהיינו. Nós estamos vendo o que de fato o endereço onde de fato aconteceu. Para ganharmos tempo, queremos magnificar os céus, porque nós brasileiros, do outro lado do continente, morando do outro lado do mar,
nós criamos simplesmente naquilo que está escrito e que nós não temos assim, seguíamos por fé, por fé. E uma coisa é ver, pegar, tangível, palpável. E agora a gente vê que a nossa fé não foi em vão. É notório que, de fato, né, estamos no caminho certo, tá? E nós vamos simplesmente permear lugares aonde nós víamos virtualmente através das Escrituras. Ganhando tempo, sabemos que Pedro operou alguns milagres nesta região, tá? Ressuscitando a Tabita, que quer dizer Dorca, e um dos maiores milagres foi o que nós já ouvimos, que Pedro, faminto, subiu ao terraço e desceu um lençol na frente dele, e como na Bíblia nada é fruto do acaso, Pedro não quis pegar absolutamente nada do que desceu daquele lençol. Deus mandou uma provisão para ele, já que ele estava com fome, Deus mandou comida para Pedro descer um lençol, e na visão ele viu que todos os animais que ali estavam eram animais imundos, tá? E imundos por conta do próprio Pentateuco dizer que aquilo não se come, e ele era um cumpridor das Escrituras. Aproveitando o ensejo, pegando uma carona no que o nosso guia falou, né, que Jesus era judeu, de fato. Jesus foi circuncidado, Jesus guardava a lei. Quando Jesus diz, eu vim para cumprir a lei, eu quero aproveitar o ensejo e pedir que todos vós outros que procedem como eu procedia, com falta de conhecimento de causa, falta de conhecimento até soteriológico, falta de conhecimento até de exegese bíblica, de interpretação de texto, tá? Eu dizia, a lei não vale mais nada, porque Jesus já cumpriu a lei. Não é isso, está escrito assim, eu vim para cumprir a lei. Se a lei diz não, eu não vou fazer, porque eu sou judeu, um cumpridor das Escrituras. Como nós no Brasil é proibido ultrapassar, ou em qualquer lugar, o semáforo vermelho. Opa, eu sou um cumpridor da lei. É isso que ele estava dizendo, pé no freio, sinal verde, vou passar. Não é acabou, ele destruiu, demoliu a lei. Ele veio para cumprir a lei. Ele não veio como fora da lei. Ele veio como um cumpridor da lei. Tá? Não é pondo ponto final. Não é dando cabo na lei de uma nação, destruindo a constituição de uma nação. Não foi isso. Ele veio para cumprir as Escrituras. Tá? Se a lei diz não, então eu não vou fazer. Foi isso que ele fez. Tá? Ou seja, eu sou judeu, em outras palavras, era isso que ele estava dizendo. Tá? Então Pedro, como bom judeu, tá? Eu não vou comer isso. Aí Deus vem e diz, olha, você não pode dizer que é impuro, isso quer dizer imundo, quer dizer impuro, aquilo que eu purifiquei. Mas Pedro não estava entendendo. Por quê? Aquilo ali era uma simbologia, tá? Do que iria acontecer. De repente, chega 2 elementos enviados por um centurião em Cesareia e diz, olha, tem alguém te chamando aí, Pedro. Pedro chega para atender e Pedro não iria. Se a visão do lençol não vem, Pedro não segue aqueles 2 elementos. Por quê? Quem está chamando ele é um impuro. Tá? É um centurião. É um cidadão romano. Um homem que era prosélito, prepúcio cortado, mas não deixa de ser impuro. Gentil é gentil. Tá? Então não tinha o direito de bater no peito e dizer, judeu sou, filho de Abraão eu sou. Não, era simplesmente um simpático à lei de Moisés. E para judeu era um elemento separado. E Pedro não iria seguir esse cidadão. E por que esse centurião mandou esses 2 homens? Porque esse homem dava esmola, esse homem orava, esse homem jejuava. Quem? Esse centurião cujo nome era Cornélio. Só que Cornélio teve uma visão que ainda faltava o mais importante dentro do cristianismo, que era converter-se a aceitar o sacrifício salvífico de Jesus na cruz do Calvário. E o que é que o anjo disse para ele? Envia alguém a Jope, dê o endereço,
disse para mandar chamar Pedro, está na casa de Simão o curtidor, e esses dois homens vieram, caminho de 3 dias, hoje não sei, mas naquela época caminho de 3 dias, tá? Chegando aqui, Atos dos Apóstolos revela-nos que mandou chamar Pedro. Pedro não iria, mas como a visão veio, antes da chegada dos 2 homens, Pedro entendeu que aquela visão era Deus dizendo para não chamar de impuro aquilo que Deus purificou. E aí Pedro entendeu que o evangelho deveria ser propagado para gentios também, porque até aí o evangelho do reino, o evangelho do cristianismo não era apregoado a ninguém, a não ser para os próprios judeus. Tá? E aí veio o primeiro gentil, o primeiro não judeu, o primeiro não, seria israelense, primeiro não israelense, filho de Israel, o primeiro que não era o elemento que se converteu ao cristianismo fora de Israel, sem ser judeu, o primeiro foi Cornélio. Então isso aqui é muito importante, tá? Vocês entenderam? Amém. Deus abençoe. מדברים מעט, היית מסתכל לי בעיניים כשדיברתי איתך. פעם היינו מדברים לאט, היינו מדברים בשקט, מדברים מעט, היית מסתכל לי בעיניים כשדיברתי איתך. Gente, nós estamos aqui, vocês estão vendo todas essas ruínas aqui? Isso aqui é Cesareia. O que era Cesareia, senão a capital da Terra Santa. Né? Foi a capital da Terra Santa em época romana, né? Então aqui ficava Herodes o Grande. Então isso aqui essa cidade, esta obra monumental que hoje nós estamos vendo só as ruínas. Aqui é o anfiteatro, aqui havia disputas entre gladiadores. Lá ao fundo você pode ver, né, réplica de charretes, porque havia corridas de cavalos lá ao fundo. Tá vendo lá, Isaías? Lá no fundo, lá, encostado lá, réplica, né, de charretes, que aqui havia corridas de cavalos. Enfim, então nós estamos nas ruínas da antiga Cesareia. O nome Cesareia, Herodes colocou, quando eu digo Herodes, eu estou falando de Herodes o Grande, tá? O descendente, o último descendente dos Macabeus, né? Os Macabeus que lutaram ferozmente para ver Israel livre dos opressores. E os Macabeus reinaram por mais de 100 anos, né? E Herodes foi o último Macabeus, segundo o historiador. Então Herodes, ele é o grande rei Herodes, representante de Roma, tá? Meio hebreu, né? Meio hebreu e meio edomeu, porque ele era de Edom, ou samaritano. De natureza, que aqui nós estamos em Cesareia. Cesareia era uma potência, a grande capital romana aqui em Israel, tá? Com a morte de Herodes, aí
o reino foi dividido. Então Herodes dividiu o reino em reino norte, reino sul e reino central. E foi dividido para os seus 3 filhos. Né? Para os seus 3 filhos. Então, por que o nome Cesareia? Ele colocou esse nome em homenagem ao César. Tá? Em homenagem ao imperador romano. Então aqui nós vamos ver um monte de histórias belíssimas que aconteceu. E entre elas, a história do cristianismo. Foi daqui, de Cesareia, que o evangelho foi até nós. Em toda a Europa, e da Europa foi até nós, para a América Latina. Para nós é de suma importância esse lugar. Primeiro, porque aqui se converteu a primeira pessoa não judeu, a saber, Cornélio. Cornélio era um homem bondoso, que dava esmolas. Cornélio era um homem que orava, portanto ele era prosélito. O que é prosélito? Alguém simpático, tá, à religião judaica, que não come carne de porco, que guarda o sábado. Então, um elemento convertido ao proselitismo, tá, convertido ao judaísmo, portanto ele é prosélito. Só que aparece um anjo na casa de Cornélio. Quem era Cornélio? Um centurião, comandante de 100, no mínimo 100 soldados romanos, e diz, manda alguém até Jope. E é o que nós estudamos, nós vimos, contemplamos a casa, o local onde os 2 soldados foram buscar Pedro. Chegando aqui, tá, Pedro então prega para Cornélio, e Cornélio então se converte. Então, primeiro, aqui é muito importante porque a primeira pessoa não judeu se converte ao cristianismo. Segundo, porque aqui ficavam as prisões. Daqui saiu o pai do cristianismo. Dos gentios, para os gentios. Daqui saiu o apóstolo Paulo. Paulo, ele era romano e Paulo, ele era judeu. Judeu de pai e mãe, mas romano de nascimento. Como é isso? Na época do apóstolo Paulo, o que predominava aqui era o Império Romano. E ser romano era um alto privilégio, porque gozava de alguns privilégios. Entre eles, o romano, ele podia empreender, ninguém mais podia, a não ser romano, podia empreender. O romano, ele poderia até ser preso, mas ele não poderia ser, ele poderia apelar, caso ele quisesse, tá, para ser ouvido por Roma. Quem dava a última palavra era o imperador. Tá? Enfim, então o apóstolo Paulo, ele era cidadão romano, e havia 2 formas de se tornar cidadão romano: por nascimento ou por um alto preço. Tanto é que quando Paulo foi preso, que tentaram bater nele, ele disse, opa, não me bata não, eu sou cidadão romano, toque em mim não, eu sou protegido por lei. Mas como você é cidadão romano? E o tribuno disse, eu sou cidadão romano, mas isso me custou um alto preço. Paulo disse, eu não, eu sou de nascimento. Mas você não é hebreu? Sou hebreu de nascimento, mas também sou romano de nascimento. Como é isso? Meu pai e minha mãe é da tribo de Benjamim, tá? Mas eu sou romano de nascimento. Por quê? Porque o meu pai, quando Roma tomou as terras onde meu pai morava, meu pai gastou um alto preço para comprar sua cidadania, para gozar de privilégios. E a lei romana dizia o seguinte, os filhos já nascidos, esse não conta. Mas após comprar a cidadania, se aquele que comprou a cidadania gerar filhos após comprar a cidadania, aquele que nasceu após a compra da cidadania, ele é cidadão romano, que era o caso de Paulo. Então Paulo nasceu após o pai ter comprado a sua cidadania. Aonde? Em Tarsis. Aí morava os pais de Paulo. Emigraram para lá, moravam lá, mas eram romanos, mas eram hebreus. Tá? Pois bem, então Paulo gozou de alguns privilégios.
por isso, lá em Jerusalém, ele seria condenado à morte. Trouxeram ele para a capital, porque ele era cidadão romano. Tá? Daqui ele foi condenado, ficou preso 2 anos, esperando ser julgado. E como ele foi condenado, tá, injustamente, porque tudo era mentira. E qual era a condenação? Esse homem está profanando o templo, esse homem está falando mal da lei de Moisés, esse homem... E não era verdade. Não era verdade. Como Paulo foi condenado à morte, Paulo disse, como cidadão romano, eu tenho o direito de apelar para a última instância. Eu quero ser ouvido pelo César. E aí o governador disse, se apelasse para César tu irás. E daqui Paulo saiu e foi enviado para Roma. Detalhe importante que vocês não podem esquecer jamais. Daqui até Roma, houve um naufrágio. O navio perdeu-se, toda a carga, as vestes que foram salvas, que não pereceu, só as vestes do corpo. Mas tudo, toda a bagagem, tudo foi água abaixo. Detalhe, eles se salvaram pegando em pedaços de tábuas e foram para uma ilha, cujo nome da ilha? Malta. Ali em Malta eles ficaram 3 meses. Mas só que Deus tinha avisado uma noite antes, Paulo, está vindo uma tempestade, essa tempestade está vindo aí, vai destruir tudo, mas eu já estou te avisando que essa tempestade vem de minha parte. E por quê? Porque os acusadores de Paulo não estavam a bordo do navio, mas as acusações estavam. Como? Nas mãos do centurião. E era o quê? Pergaminhos, couro de cabra curtido, e ali escrito as acusações contra Paulo. Quando o navio foi ao naufrágio, as acusações também foram ao naufrágio. E acabou as acusações. E a lei romana dizia o seguinte, espera-se 2 anos, até que apareça os acusadores ou os documentos que acusavam. E por isso Paulo ficou preso, segundo a Bíblia, tá? Em uma prisão domiciliar, em sua casa em Roma, esperando que as acusações viessem. Como nunca apareceu, Paulo foi absolvido. Detalhe, nem toda tempestade, nem toda luta que vem é do diabo. Nem toda luta que vem do capeta. Algumas vezes Deus manda a tempestade para destruir acusações mentirosas que vêm contra os seus filhos. Que foi o caso de Paulo. Aquela tempestade destruindo o navio, destruindo tudo, era Deus destruindo as mentirosas acusações contra o apóstolo Paulo. Então, quando Deus manda algumas tempestades, não quer dizer que aquela tempestade, né, é para te destruir. Quando Deus botar um Golias na sua frente, é porque ele tem um trono depois que Golias cair. Alguém entendeu? Então, daqui saiu o apóstolo Paulo, tá, em direção a Roma, e ficou preso 2 anos, esperando, tá, que as acusações aparecessem, os acusadores. Como nunca apareceu, ele foi absolvido e o evangelho se espalhou por todo mundo. Dali, Paulo foi para a Espanha, tem estátua do apóstolo Paulo, lá por sinal no meu site, tem eu pregando aos pés dessa estátua, ali em Zaragoza. E por que isso aqui é importante para a gente? Porque daqui saiu o apregoador do evangelho que chegou até nós. Deus os abençoe. Bom, gente, daqui saiu o navio que levava o apóstolo Paulo para a capital romana, tá? Para a capital do Império Romano. Daqui saiu o apóstolo Paulo, daqui saiu o navio que foi para Itália, para Roma, a capital do Império Romano. Daqui saiu Paulo preso em direção a Roma. Bom, gente, como nós ouvimos, nós estamos aqui no Monte Carmelo, tá? No Monte Carmelo, e nós
evangélicos, sabemos perfeitamente que aqui no Monte Carmelo deu-se uma batalha de grande decisão. Tá? Foi aqui, foi justamente nesse local, nesse monte, aqui no Monte Carmelo, que está na região de Samaria, conhecido por nós como Samaria, aqui em Israel como Samaria. Tá? E é muito importante entender o que é a Samaria ou a Samária. Por quê? Porque Israel, na realidade, os filhos de Abraão, tá? Os hebreus, tivera somente 3 reis, isso é muito importante, 3 reis que reinaram sobre as 12 tribos. Quando eles vieram do Egito, passaram para as terras de Canaã, aqui que era habitada pelos cananeus, e uma vez, quando Josué tomou a região dos cananeus, a terra de Canaã, foi dividido para cada um dos filhos de Israel o assentamento. Tribo de Isacar, Zabulon, Judá, Benjamim, enfim. Então cada um tiveram sua porção de terra. Resumindo, ficou 12 tribos, que eram os 12 filhos de Jacó. E um homem só reinando sobre as 12 tribos.